Milhões de pessoas no mundo sofrem mutilações e, devido ao alto custo, não conseguem adquirir próteses. Pensando nisso, os pesquisadores da Unesp de Bauru, João Vitor Gomes dos Santos, Marco Antônio Pereira e Tomás Barata, desenvolveram uma prótese de baixo custo utilizando bambu como matéria-prima. O trabalho é inédito e foi patenteado pela Unesp através de sua agência de inovação, a Awin. Além disso, Pereira e Barata falam sobre o Projeto Bambu, uma iniciativa que envolve alunos e comunidade para divulgar a cultura do bambu. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, o assunto prótese de baixo custo. Ao nosso lado está o pesquisador João Vitor Gomes dos Santos, que defendeu recentemente o seu mestrado aqui na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer, meu João. Onde é que nós estamos aqui, antes da gente entrar no assunto? Que ambiente é esse, João? Bom, João, aqui é o famoso LDMP, o Laboratório Didático de Materiais e Protótipos, onde são desenvolvidos os protótipos feitos por alunos, pesquisadores de pós-graduação, e tem uma infraestrutura legal para trabalhar aí com madeira, aço, bambu também, e é onde a gente desenvolve nossas ideias, né? Principalmente curso de design, mas também alguns outros cursos de vez em quando vêm participar aqui. Quem está nos assistindo vão ouvir barulhos diferenciados, como ruídos, barulhos de carro. Estamos próximos aqui à rodovia, Sim. Mas estamos numa espécie de uma oficina aqui dentro da FAAC, né? Natural, tá até meio silencioso até. Perfeito. Prótese de baixo custo, detalhadamente, o que são essas próteses? Então, João, hoje em dia a gente tem visto muito no mercado as próteses de alto desempenho, né? Que são próteses confeccionadas aí com materiais de alto custo, né? Fibra de carbono. Alta tecnologia. Alta tecnologia. E, consequentemente, ela tem um desempenho melhor, ela dura mais. Só que o preço dela é muito alto, né? Tem muitas pessoas, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já estabeleceu aí, ela percebeu que há uma grande relação entre pobreza e... a demanda é muito grande. A demanda é muito grande nessa área de produtos assistivos. Então, se eu me recordo, cerca de 10% só das pessoas que precisam de produtos assistivos têm acesso a ela. Então, é muito grande a demanda por produtos mais simples e mais baratos. E é essa a proposta das próteses de baixo custo, atender essa demanda por pessoas que não têm condições de comprar uma prótese de alto custo. Para quem está nos assistindo, essa é a prótese que você desenvolveu. Isso. Ela já está patenteada pela Awin, que é a Agência Unesp de Inovação Tecnológica, né? Isso. E como você teve essa ideia de desenvolver esse equipamento? Então, surgiu a partir de um documentário que eu assisti. Eu já estava na época para escolher algum projeto de conclusão de curso. E eu vi que existia essa demanda, né? As pessoas de baixa renda não tinham condições, às vezes tinham que usar cano PVC no lugar de improvisado, e acaba piorando a situação da pessoa. E aí eu conheci o projeto Bambu, né, junto com o professor Marcos Pereira, já trabalhava com o professor Barato com madeira aqui no laboratório, no projeto do Muda. E aí eu falei, nossa, o bambu ele é flexível, ele é resistente, tem um comportamento semelhante à fibra de carbono. Será que se a gente substituir o bambu por fibra de carbono dá certo? E aí que começou essa saga aí, que terminou aí recente. Terminou não, né? Concluímos uma primeira etapa, né? Quer dizer que agora você vai para o doutorado, evidentemente. Sim, vamos fazer os testes aí agora biomecânicos, já fizemos os testes mecânicos, e agora vamos partir para o biomecânico. Então surgiu assim, aí fizemos os protótipos, os projetos 3D, prototipagem, todo o processo que o designer aprende aqui na universidade, que resultou nesse protótipo aqui. E você fez todo o estudo ergonômico, estudo em termos de resistência, material, Isso. Tudo. Esse é o verdadeiro papel do designer, né? O designer, ele antes de projetar um determinado produto, ele se inteira totalmente sobre aquele problema, né? A gente chama de problema, que a gente se vê como um profissional que resolve problemas. Então eu fui atrás de como é feita a amputação, como é o procedimento, inclusive, como são, o que os usuários dizem sobre as suas próteses, o que incomoda, o que não incomoda, quais os materiais utilizados, enfim, você entra mesmo na área mecânica, biomecânica, fisioterapia. Tive em contato com os protesistas da PAI e eles ajudaram muito, deram muito feedback nessa parte.
Então foi um projeto aí multidisciplinar, E envolvendo amplo, né? amplo, envolveu bastante gente, a Faculdade de Engenharia de Bauru, a FAAC, de arquitetura aqui da Unesp. Então isso que foi legal também no projeto. Quem está em casa ouviu a palavra e nós vamos falar ao longo dessa entrevista a palavra ergonomia. O que vem a ser ergonomia? A ergonomia, João, é uma área de projeto, digamos assim, que estuda a relação do usuário com o produto. Podemos dizer que é o produto adaptado da melhor forma ao usuário? Sim. Você analisa como o usuário vai utilizar aquele produto e propõe a melhor maneira para essa relação acontecer. Então, só para a gente fechar esse assunto, um exemplo, o teclado do computador ele é meio ovalado em função do nosso dedo, ou seja, anatomicamente, se falando, né, ele foi projetado em função da ergonomia para ser daquela forma. Exatamente. Só para esclarecer para quem está nos vendo. E aí evita a LER, né, as lesões de esforço repetitivo, porque você tem uma postura correta. Então tudo isso faz parte da ergonomia. Quem está em casa está vendo esta prótese. Descreve ela para a gente. Bom, posso pegar aqui? Sim. A Proteban, que é a nossa prótese de bambu. Chama Proteban. Proteban, patenteamos ela já com esse nome. Ela é uma prótese confeccionada com biocompósitos de bambu e resina de mamona, que é uma resina aí do nosso parceiro lá de São Carlos, da Kel. Eles forneceram para a gente e nós estamos desenvolvendo essa pesquisa com essa resina. Isso aqui é bambu ou é a resina misturada com bambu? Aqui a gente tem três tipos de compósitos diferentes. Então temos o BLAC, que é o bambu laminado colado, que se trata de lâminas finas de 2 milímetros de bambu. Prensadas e coladas. Prensadas e coladas com a resina. Aqui nós temos um outro biocompósito que é resultante dos resíduos gerados nessa etapa. A gente tritura, faz um processo de granulometria, que é separar as fibras nos tamanhos corretos, e a gente une novamente com essa resina e faz um outro tipo de material. E aqui na parte de baixo, na sola, a gente tem também um compósito de fibras de bambu, mas com proporções diferentes de resina e fibra. E aí você tem aí uma textura aparente semelhante da borracha, né? A gente antigamente, no primeiro modelo, a gente usava uma borracha, mas fundiu-se aí. Surgiu essa ideia e ela foi muito bem. Quem está em casa está nos vendo, essa prótese ela foi elaborada baseado num ser humano, né? Não é aleatoriamente que ela foi constituída ou construída, né? Exatamente. Essa aqui, como vocês podem ver aqui no formato dela, ela já tem o formato do membro residual, né? Que é o termo correto de se utilizar para o membro do paciente. Então ela foi feita, o molde foi feito por um protesista, porque precisa ser feito por um profissional mesmo. Aí ele me trouxe esse molde e a partir desse molde eu fiz o... E esses componentes de aço inox aqui? Esses componentes são os módulos padrão, que eles chamam. São módulos que a gente tem que utilizar ele, porque ele permite fazer a regulagem da prótese conforme a... Isso aí já é determinado pela Anvisa, pela agência reguladora. Já tem algumas normas que exigem que sejam utilizados esses módulos, até porque você tem uma facilidade na troca de componentes. No seu ponto de vista, a sua invenção, nós vamos falar do registro da patente, dessa invenção, no seu ponto de vista, este tipo de prótese pode beneficiar quantas pessoas ou quantas milhares de pessoas? João, isso a gente ainda não chegou num número, mas aparentemente assim. Eu acredito que seja para o mundo inteiro. A gente tem uma grande incidência aí de amputações na África, já temos até um projeto em conjunto com um dos protesistas. Isso aqui dá para ser produzido em grande escala? Com certeza, porque é bambu, né? O bambu ele é uma gramínea, cresce muito rápido, o Pereira provavelmente depois vai falar mais a respeito. Para quem está em casa, o preço final desta prótese em larga escala comparado com essas de alta tecnologia? João, a gente garante que vai ser em torno de 1/10 do preço da prótese convencional. Um exemplo hipotético, uma custa $1.000, essa custaria $100. Provavelmente. Por quê? Porque a gente está empregando aqui uma gramínea, que é uma planta de rápido crescimento, muito barata. É lógico que ela não vai ter uma eficiência mecânica, uma durabilidade tão boa quanto. Mas em relação a quem não tem, para uma dessas já é um grande avanço. Exatamente. É lógico que a gente ainda não estipulou o preço final, porque a gente ainda está na etapa de prototipagem, né? O ideal seria fazer um teste piloto em uma escala para você saber o preço. Mas comparando o material, o bambu, com uma fibra de carbono, né? O processo de você fazer a durabilidade é
a perder de vista. A gente ainda está fazendo os testes e não podemos garantir ainda quanto tempo, mas o material tem se mostrado extremamente resistente para as cargas solicitadas. A gente está fazendo ensaios a partir da ISO, né, 103/28, que é a norma própria para prótese, e ela está se comportando muito bem. Conta pra gente agora a importância da agência Unesp de inovação nesse projeto. Bom, a UIN ela entrou assim que eu finalizei o primeiro protótipo, surgiu a ideia aí dos professores, os orientadores, o Barata, o Pereira, da gente patentear a ideia. Sempre quando você tem uma ideia, você sempre ouve, né? Nossa, você já patenteou? E realmente eu me senti interessado, não só por conta de ter o produto com o meu nome, mas garantir aí futuramente os direitos, né? Se a gente fizer uma parceria com alguma empresa, até mesmo o SUS, se a gente fosse distribuir pelo SUS, o SUS exige aí na hora de fazer um respaldo, né? Isso, os trâmites jurídicos, ele exige que tenha patente. Até porque esse projeto aqui, futuramente, ele vai ser disseminado e produzido em exatamente, para outras pessoas se beneficiarem. A gente não tem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, mas ajudar as outras pessoas que realmente precisam, né? Na África, enfim. Então a UIN entrou aí nessa parte e a gente, aluno da graduação, é meio difícil, a gente tem a bolsa e tal, e o processo de patente é extremamente Quer dizer, caro, a UIN, né? ela percorreu os trâmites jurídicos legais até a conclusão da patente. Até a conclusão. Foi muito mais rápido que o convencional, né, do INPI. Não precisamos investir nada, a UIN se encarregou com todos os custos. Então, ela abriu muitas portas, né? Além do registro da patente, os eventos que eles envolvem a gente, né, os inventores, os cursos que eles dão, os concursos, né, o acelerador tecnológico do qual a gente participou, ganhamos um prêmio lá, ajudou esse dinheiro, esse investimento tecnológico, ajudou a gente a desenvolver os testes mecânicos. Então a UIN ela realmente fez acontecer assim nesse sentido. Tem muita gente que busca investimentos e eu acredito que a UIN... Agora, na sua vida acadêmica, na sua trajetória acadêmica, o professor Tomás Barata teve um papel importante, né? Com certeza, o Barata é que inseriu, a gente chega primeiro ano da graduação, ele que inseriu eu na vida acadêmica, iniciação científica. Vamos ouvir o que ele tem a dizer então sobre o seu projeto, Vamos. Mas não é nesse bloco não, nós estamos chegando ao final deste bloco. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, jv.santos@unesp.br. Para você rever e contactar a TV, www.tv.unesp.br. É um instante só, Ciência Sem Limites, volta já já. E agora então nós vamos conversar, conforme anunciado, com o professor Tomás Barata, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, que está aqui ao nosso lado e foi, dizemos assim, um mentor do João Vitor quando ele iniciou na graduação no curso de Design. Professor, como é que foi orientar, como é que o senhor teve essa sensibilidade em descobrir que o João Vitor realmente tinha o dom para ser um pesquisador e desenvolver projetos dessa natureza? Você vê, João, a gente já tem uma certa experiência, né, com os alunos e logo quando o João entrou no curso de design de produto, de alguma forma a sensibilidade já indica que ele tinha essa característica, vamos dizer assim, de ser uma pessoa muito proativa. Então, no início ele já se destacou e a gente então acolheu exatamente aqui no nosso laboratório, que é um laboratório muito prático de desenvolvimento de produtos. E ele então nesse início, logo no começo do curso, já se demonstrou bastante proativo e muito assim, vamos dizer assim, descolado, vamos dizer assim, no sentido de ir atrás das... Para quem está nos vendo, podemos dizer que você já viu que ele tinha o dom. Exatamente, ele tinha o dom, ele tinha assim, a sensibilidade também de ir buscar as informações, né? A gente indica um caminho, a gente tem esse papel como pesquisador e professor, indicar o caminho, e o João Vogt tem essa característica de pesquisar e ir atrás da informação. Então, depois desse início aqui no nosso laboratório,
né, como estagiário, ele já se ingressou também no projeto de extensão e desenvolveu projetos com uma habilidade muito grande. Ele tem essa característica, é importante a gente estar vendo a prótese aqui, mas antes disso teve uma trajetória muito bacana de desenvolver projetos, de trabalhar com projetos e desenvolver a modelagem também com alto grau. A gente costuma de dizer desempenho. que a transpiração para fazer essa prótese, a inspiração foi muito maior que a transpiração. Não tenha dúvida, quer dizer, a gente está vendo aqui o produto final, um belíssimo trabalho de dissertação junto ao programa de pós-graduação, né? E o que a gente está comentando aqui é o trabalho que vem anteriormente de, vamos dizer assim, de lapidar um perfil, um pesquisador que desde o início do curso já se destacou. Agora, pelo brilhantismo da prótese, já poderia até diretamente para o doutorado, porque é algo inédito, né? Não tenha dúvida, quer dizer, tem essa possibilidade de fazer o pulo direto, em vez de ser um mestrado, já ser uma tese de doutorado. Mas eu acredito que ele vai, né, passo a passo. Para né? quem está em casa, o professor Tomás Barata, ele não só orientou, como o senhor também tem um projeto aqui no campus de extensão. Como é que é esse projeto? Esse projeto, que inclusive também o aluno participou, chama Muda Design, que é um projeto que trabalha com produtos, desenvolvimento de produtos sustentáveis, com materiais locais e renováveis, de fontes renováveis. A gente trabalha principalmente com madeira de eucalipto e também com o bambu, fazendo uma parceria, né, com a FEB, com o grupo Taquara, também que é um projeto de extensão. E esses equipamentos vão para onde? Esses produtos a gente foca principalmente na qualificação de espaços públicos na cidade de Bauru. Trabalhamos já com o Jardim Botânico, com o Horto e também aqui na Unesp, desenvolvendo mobiliários e outros produtos para atender a população em áreas públicas. Quem está em casa está perguntando que tipo de mobiliário na área pública? O que são? Bancos, quiosques? Exatamente, são bancos, mesas, espreguiçadeiras, bancos para áreas de conversa, para público infantil, pergolados, né? Todo esse tipo de mobiliário que atenda áreas públicas para qualificar praças, parques, enfim, áreas abertas. No seu ponto de vista, então, o design existe para benefício das pessoas? Exatamente, quer dizer, a gente tem de alguma forma perceber a demanda da sociedade, né, identificar os problemas que estão ali colocados e trazer esse problema para dentro da universidade. Esse eu acho que é um papel importante da universidade pública, de ter essa percepção da demanda da sociedade, desenvolver a pesquisa, desenvolver os projetos aqui e voltar então para essa demanda. Prefeituras, empresas que estejam interessadas no projeto, pode contactar o professor Tomás? Estamos aqui abertos a qualquer tipo de contato. Já fizemos uma relação bastante estreita com os órgãos públicos da região, principalmente a Prefeitura de Bauru, empresas também do setor privado e também outras universidades. O e-mail do professor está aí na sua tela, viu? tomás.barata@unesp.br. Parabéns pelo pupilo, pelas iniciativas e pelo projeto Muda Design. Eu que agradeço. Eu queria comentar que esse é um ótimo exemplo, né, do que a gente pode fazer em termos de pesquisa, ou seja, desenvolver pesquisa e voltar para uma população que de alguma forma vai ter um produto com baixo custo e alta qualidade. Quer dizer, o benefício é muito maior, né, comparativamente com relação a custo. Não tenha dúvida. Parabéns. Ciência Sem Limites, breve intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o João Vitor e vamos também ouvir o depoimento do orientador dele, o Marcos Pereira. Um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como você pode ver, o assunto do programa desta semana é prótese de baixo custo. Ao nosso lado está o pesquisador João Vitor Gomes dos Santos, ele que defendeu recentemente o mestrado aqui na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, com o auxílio da Agência Unesp de Inovação, patenteando o seu projeto, uma prótese. João, nós vimos o depoimento do Tomás Barata, parabéns pelos elogios, né, e pelo depoimento. Obrigado. Mas, além do Barata, que te orientou na graduação, TCC, enfim, vários projetos de iniciação científica, você teve também mais um docente que foi seu orientador agora também no mestrado, que é o Marco Antônio Pereira. Qual a importância do Marco Antônio na confecção, na conclusão, na realização desse projeto?
Pô, o Pereira ele deu todo o know-how acerca do processamento do bambu, né? Ele já está aí há cerca Ele é pioneiro de 20... e um baluarte nisso, né? ele que começou aqui a pesquisa de bambu na Unesp, acredito há cerca de 20 anos ou mais. E por mais que você pesquise em artigos científicos e encontre na internet as informações, você ter uma pessoa, um profissional da área que está ali ao seu lado para te dar as informações rápidas e precisas é fundamental. Então o Pereira ele foi ali, precisou estar numa correria, Pereira, o que está acontecendo com relação a isso? Ele já sabe informar, como que eu faço assim, como que eu faço assado. Então todos esses detalhes ele... E existem, para quem está nos assistindo, várias qualidades, vamos dizer assim, de bambu. Foi o Pereira que determinou qual a espécie do bambu a ser usado? Isso, através da pesquisa que ele desenvolve já há muitos anos e outros pesquisadores também, já foi determinado que o Dendrocalamus asper, que é uma espécie não nativa no Brasil, mas é uma das mais recomendadas para fazer esse biocompósito, que é o bambu laminado colado. E hoje ela é plantada no Brasil? Hoje ele é plantado... Cultivada, né? Cultivada aqui na área experimental que nós temos. Isso. E outros bambuzeiros, né, como são chamados quem planta bambu aqui no Brasil, também vem conhecendo essa espécie e vem cultivando ela, porque é uma espécie de grande porte, né, uma espécie gigante, que eles costumam dizer. Tem uma espessura boa para fazer o BLC, então é uma espécie perfeita. Então, na realidade, o Marco Antônio Pereira, ele foi o seu orientador, ele pertence à Faculdade de Engenharia de Bauru e você fez na FAAC, foi interunidades. Isso, um projeto interdisciplinar que nós dizemos, né? Temos também o Pasquarelli na área de ergonomia, o Sérgio Tosi também participou no processo inicial, que ele é da FC, né, da Faculdade de... Educação Física. Isso, ele faz Educação Física lá. E além dos fisioterapeutas, né, da PAI e outros profissionais das áreas. Vamos ouvir o depoimento, então, do Marco Antônio com relação à orientação do seu projeto? Pô, com certeza. Roda o VT. O João Vitor, um aluno do design, ele já está conosco há algum tempo, desde a graduação, desenvolvendo trabalhos com bambu, conhecendo a cadeia produtiva do bambu que nós temos desenvolvida aqui na Unesp, no laboratório de bambu. E ele uniu o material renovável, que é o bambu, leve, resistente, bonito, né, e barato, com a ideia da prótese transtibial, que é uma necessidade social. E isso casou muito bem, deu muito certo. E hoje ele acabou de defender o seu mestrado, muito sucesso, né, vamos dizer assim. E esse é um produto que tem bastante futuro, né, a prótese dele usando material, porque barateia, é um produto de qualidade e com um preço vai ser muito acessível quando isso estiver pronto para ir para o mercado. O projeto Bambu, que nós desenvolvemos aqui na Unesp, já desde 1990, e ele foi pensado para desenvolver uma cadeia produtiva dentro do universo do bambu, pequena, é lógico, porque é muito grande, mas que envolveu desde o princípio a introdução de espécies prioritárias de bambu, ou seja, espécies de interesse comercial e econômico e tecnológico. Então são 1.300 espécies e não dá para ter todas. Então a gente tem uma coleção de 34 e entre essas 34, 11 são prioritárias, né, de introdução e estudo e pesquisa e utilização. Então o projeto se iniciou pelo plantio, que o campus não tinha nenhum bambu. Hoje nós temos 360 moitas, 1,5 hectare plantado exclusivamente para pesquisa, né, para atender a demanda de pesquisa. O projeto procurou se aproximar dos alunos, tanto de graduação, através do projeto de extensão Taquara, como da pós-graduação, através da pós-graduação da FAAC, do design. Além disso, o projeto também se interessa ou procura atuar na divulgação da cultura do bambu, porque só fazer as pesquisas bacana, bonito, com resultados positivos, mas ficar dentro da universidade não vale a pena. Então a gente tenta levar isso para fora, desde os primeiros estudos, né, com irrigação, até agora com produtos diversos, né, de mobiliário, de casa, de construção, a gente procura divulgar isso, seja em eventos ou seja através de livro. Então nós já temos um livro chamado Bambu de Corpo e Alma, que está na sua segunda edição, já com 4.000 exemplares vendidos, onde a gente procura, então, além
das pesquisas e da pós-graduação e da graduação, divulgar externamente através de literatura, de livros. As minhas pesquisas são todas ligadas com o bambu, seja a nível graduação ou pós-graduação. Nós temos diversos, os alunos têm liberdade para produzir, então nesse momento objetos diversos, né? Produtos pequenos, grandes, mobiliário, bicicleta, né? Construção, casa, a gente tem várias frentes de trabalho, né? E também nós temos um trabalho de divulgação do projeto com a comunidade, que trabalha com comunidade diversa, de escola e criança, e leva esse conhecimento. Nós temos um trabalho direto com a Associação Viverde, que é do assentamento rural Horto de Amorés. Então esse projeto Bambu da Unesp foi totalmente replicado lá na comunidade dos agricultores. Eles vieram até a Unesp, se capacitaram e hoje eles reproduzem isso lá. Então tem um galpão projetado e construído pela Unesp, lá na área agrícola deles. As espécies que tem aqui estão lá, a marcenaria que tem aqui tem lá, e eles já são capacitados, não só para fazer produto e gerar renda, como para capacitar outros agricultores, num processo contínuo aí de levar a cultura à frente. Essa é uma ideia que a gente tem trabalhado bastante para tornar os agricultores capacitados e aqueles que capacitam os próximos, para que isso não pare, né? Porque o bambu hoje em dia está assumindo um papel extremamente importante aí como recurso renovável, sequestrador de carbono, né? Que cresce muito rápido e pode substituir essa falta da madeira que está existindo e vai existir cada vez mais. Parabéns pelo depoimento do Pereira, como é conhecido, né? Obrigado, João. João, para o futuro, você terminou o mestrado, já vai ingressar no doutorado ou vai pleitear pelo menos o doutorado. Quais seus planos? Então, João, o plano agora é desenvolver os ensaios biomecânicos, né? A gente já fez os ensaios mecânicos. Como é que é esse ensaio? O ensaio biomecânico é um ensaio que analisa... Bio é vida, né? Vai pôr gente aí? Exatamente. A gente analisa a mecânica do corpo humano, né? Então, vai ter mais de um paciente. Eles vão utilizar próteses desenvolvidas especificamente para eles. Moldadas para eles. Eles vão utilizar diversos equipamentos, vão estar registrando o movimento, a marcha, né? Análise de marcha. E esses equipamentos vão dizer se a caminhada está correta e o próprio usuário vai dar esse feedback para a gente. Tá ruim aqui, isso tem que ser melhorado, isso tá legal. E então é essa análise. Até agora a gente analisou a mecânica, né? Só equipamento e o maquinário. Então agora a gente vai envolver os pacientes propriamente ditos. Como é que você se sente desenvolvendo um produto que possa trazer melhor qualidade de vida, felicidade para as pessoas? João, isso é muito prazeroso, né? Eu acho que o designer ele tem que ser esse profissional. Acho que todo profissional, né, tem que buscar isso na sua profissão, né? E na sua vida em geral. Então é legal você estar fazendo algo que você ama, você está fazendo algo que vai ajudar as pessoas, algo que é legal, que é bonito, que é digno de admiração. Então, com certeza, é uma satisfação muito grande e eu me sinto muito orgulhoso. Você é um cara iluminado, parabéns na sua trajetória. Obrigado, falar João. em sucesso é sofismar, porque você tem aí todas as qualidades. Obrigado. E eu espero no futuro voltar a te entrevistar já com uma outra prótese de baixo custo para beneficiar milhares de pessoas. Parabéns. Legal, obrigado. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, jv.santos@unesp.br. Para você rever e contactar a TV, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, um assunto novo, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá.